Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou ter evitado um ataque israelense que poderia ter resultado na morte de Khamenei, alegando saber exatamente onde o líder iraniano estava localizado. Ele afirmou: "Eu o salvei de uma morte muito feia e ignominiosa." A declaração de Trump foi uma resposta direta a uma fala de Khamenei, que após o cessar-fogo mediado por Trump, declarou que o Irã havia dado um tapa severo no rosto dos Estados Unidos ao lançar os mísseis contra a base dos Estados Unidos. Trump criticou a postura do Ayatollah, chamando-o de mentiroso e desrespeitoso, e afirmou que, devido a essa retórica hostil, reconsiderou a possibilidade de aliviar as sanções econômicas impostas ao Irã. O presidente dos Estados Unidos também mencionou que, caso o Irã retome suas atividades nucleares, os Estados Unidos considerariam novos ataques. Ele afirmou que as instalações nucleares iranianas foram obliteradas durante os recentes bombardeios, mas dados de inteligência sugerem que o programa nuclear do país não foi totalmente interrompido. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acho que é isso, respondeu às declarações de Trump, afirmando que o tom desrespeitoso e inaceitável do presidente dos Estados Unidos dificultaria qualquer avanço nas negociações. Ele ressaltou que, se Trump deseja um acordo, deve abandonar esse tipo de retórica e tratar o Irã com devido respeito. O conflito, que durou 12 dias, resultou em centenas de mortes e significativos danos materiais. O cessar-fogo anunciado por Trump foi visto como uma vitória diplomática, mas as tensões continuam altas, com ambos os lados trocando acusações e ameaças. O Trump, ele faz isso aí como forma de bravata, como forma de cascata, ou a gente deve levar a sério ali o tom do Trump, por vezes jocoso, por vezes ameaçador, ofensivo, e tentando se colocar de todas as formas como aquele que é o apaziguador da região? Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Professor Viaro, eu acho que não é exatamente. Bom, pelo menos, claro, ele pode parecer para muitas pessoas exatamente desta maneira que você descreveu. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Mas veja, essa não é uma conduta engraçada, jocosa, essa é uma conduta criminosa. É como ele fala como se fosse um membro do PCC ou do Comando Vermelho. Quer dizer que ele evitou uma morte feia e ignominiosa de um líder de um país, nesse caso Ali Khamenei. Bom, em primeiro lugar, ele está afirmando que a morte seria feia e ignominiosa e que seria promovida por Israel. Então, ele está admitindo isso primeiro. Segundo, o líder iraniano, Ali Khamenei, ou seu presidente, ou seus ministros, ou seus físicos nucleares devem viver em crateras no subsolo. O presidente brasileiro tem que viver escondido, sob pena, por exemplo, de ser morto por um outro adversário internacional? É disso que nós estamos falando? Quer dizer, o que eu acho é uma coisa um pouco diferente. Nós estamos diante de um mundo em que os gangsters falam em nome de estados, legalizaram a morte seletiva de adversários políticos, inclusive dirigentes estatais legítimos, de países membros da ONU. Pessoas, como os dirigentes iranianos, que até outro dia estavam na Assembleia Geral das Nações Unidas. Aí o cara sai da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde estão os Estados Unidos e todos os demais países do mundo, inclusive, infelizmente, Israel, retorna para o seu país e é assassinado no seu gabinete por um ataque aéreo ilegal dos Estados Unidos. É disso que nós estamos falando. Portanto, é de uma gravidade absurda isso que nós estamos vendo e ouvindo. É muito sintomático que nós possamos, ao ver isso, né? É muito sintomático que nós estejamos diante daquilo que nós já dissemos quando começou esse extermínio na Palestina. Nós estamos diante da construção daquilo que nas distopias são os totalitarismos do futuro. Máxima tecnologia, máxima ditadura e, claro, máxima violência e destruição, morte, extermínio, escombros. Muitas das visões distópicas de um mundo futuro totalitário são de escombros, inclusive não apenas na Terra, em outros planetas, quando esta vida intergaláctica estiver acontecendo. Em Guerra das Estrelas é muito isso que a gente vê. Então, para finalizar, claro, sempre tem nesses filmes, eu já afirmei isso várias vezes,
sempre há figuras muito estranhamente vestidas e com locução parecida ou similar ou análoga a de líderes religiosos ou coisa parecida, assim, eles vestem túnicas, eles são mágicos, eles têm magia, poderes. E não por acaso na Palestina se mata em nome de um deus étnico, Jeová, se utiliza o Velho Testamento, toda a fraseologia para exterminar o povo palestino é pseudo-religiosa, e, portanto, nós estamos diante de um cenário muito perigoso, muito difícil. Eu vou trazer para cá o Vinícius Segala também agora, vou colocar aqui na tela. Vinícius, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui com o Walid Rabah. Quer fazer alguma questão para o Walid, Vinícius? Quero sim. Primeiro agradecer a presença dele aqui, né? Muito obrigado. Nos honra recebê-lo aqui, né? A minha pergunta é a seguinte: olha, acabou de se esgotar o prazo previsto na lei para que o presidente Lula sancionasse ou vetasse uma lei que foi aprovada em maio deste ano no Senado. Ela já tinha passado na Câmara, aprovou no Senado, foi para a sanção ou veto do presidente Lula. Veto este, ou sanção esta, que tinha um prazo de 15 dias para serem concedidos pelo presidente. Se encerraram depois de outros trâmites que teve esse prazo no dia 20 de junho. 20 de junho. Então, ocorreu o quê? Um veto tácito. O presidente vetou. Eles vão ter que agora votar no Congresso a derrubada do veto do presidente. Que lei é essa? É a lei que estabelece o dia 12 de abril como dia da amizade Brasil-Israel. Isso no Senado brasileiro. Acabou de aprovar essa lei para estabelecer o dia 12 de abril como dia de amizade Brasil-Israel. O presidente Lula não vetou, mas vetou tacitamente, né? Então, assim, deu um recado claro de que o governo executivo brasileiro não acha que é hora de ficar criando lei para criar dias de amizade Brasil-Israel. Deu um recado tão claro, não vetou, preferiu não vetar. Então aí entra a minha pergunta, viu? Sobre essa postura do governo, do poder executivo brasileiro. O Congresso a gente sabe qual é. Mas do poder executivo, na sua opinião, viu? Está sendo a melhor possível em relação a esse conflito, sob o ponto de vista dos palestinos. Porque me parece que às vezes há um pouco de timidez nas ações do governo executivo. Bom, Vinícius, é um prazer estar com você. Eu acho que nós nunca estivemos juntos online. É muita felicidade conhecê-lo. Eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado pela. E a questão que você traz, ela é muito interessante. Eu sempre gosto de afirmar que as pessoas estão querendo debate elevado. As pessoas, nós deveríamos respeitar sempre muito o nosso espectador, o nosso internauta, porque e essa questão que você traz, ela joga para um histórico importante. Primeiro, vamos lá. O presidente Lula, de fato, vetou tacitamente. Por que isso é importante para voltar para o Congresso? Porque, neste momento, o Brasil inteiro está às escancaradas frente a esta postura do parlamento brasileiro de, ainda que seja meramente simbólica essa data, eleger um momento genocidário para afirmar amizade com um país que comete o genocídio. É como se o governo Getúlio Vargas, em plena Segunda Guerra Mundial, em pleno extermínio que pode ter ceifado até 70 milhões de vidas na Europa e um pouquinho ao seu redor, houvesse uma iniciativa parlamentar com vistas a estabelecer um dia de amizade com a Alemanha nazista. É a mesma coisa. Então, primeiro isso. E o presidente Lula, à luz da opinião pública conhecedora, joga isso de volta para o Congresso e o Congresso tem que se explicar. Você está com este genocídio ou não está com este genocídio?